vocês alguns dos propósitos da sabedoria ocidental. Certo? O primeiro propósito da sabedoria ocidental é que os seus conhecimentos a respeito dos mistérios não possuem a finalidade de ditar regras ou de dirigir as ideias das pessoas. A liberdade é a primeira premissa, o primeiro valor que uma escola aquariana, uma escola ocidental prega. O único guia que vocês têm que ter é a própria razão. Joguem todo o ensinamento que vocês tiverem para a própria razão, pelo crivo da razão, e verifica se isso faz sentido. Além desse crivo da razão, tem o Cristo Jesus, como o único e verdadeiro mestre. Se os conhecimentos sobre os mistérios forem utilizados para ditar regras, para dizer o que as pessoas têm que fazer ou não fazer, se a gente for ler a Bíblia e eu disser assim, nós estamos usando Corine, então o jeito de ler a Bíblia é assim, o jeito que você lia antes está errado, ou seja, está determinando, dirigindo, a escola Rosa Cruz, ela vai deixar de ser uma escola de pensamento e vai passar a ser uma escola dogmática. Então nós somos uma escola de pensamento, não uma escola dogmática. Uma outra coisa é que a escola de sabedoria ocidental, e a Fraternidade Rosa Cruz é uma dessas escolas, ela não procura ser a última palavra de conhecimento sobre os mistérios da vida, da morte e da origem do cosmos. Porque de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. A Fraternidade Rosa Cruz ela não pretende ser a última palavra sobre isso. Ela esclarece muitas coisas, mas não é a última palavra. Se isso fosse verdade, se essa fosse a nossa pretensão, isso seria uma pretensão exacerbada e sempre pautada na vaidade. Olha, eu tenho a última palavra sobre o assunto. Se em algum momento nós nos vangloriarmos desse saber, que é um saber muito profundo, né, tendo a pretensão de ditar regras e ainda dizer que é a última palavra, nós estamos necessariamente vaidosos, cometendo o pecado capital do orgulho. Tá? É óbvio que a Fraternidade Rosa Cruz ela possui hoje o que tem de mais avançado de conhecimento sobre esse assunto, mas não é a última palavra, é o que é mais avançado. E os ensinamentos futuros serão pautadas nas linhas ensinadas pela Fraternidade Rosa Cruz. As bases que a Fraternidade Rosa Cruz promulga, divulga, ela vai ser usada para todos os conhecimentos futuros. Só que isso vai demorar. O conhecimento futuro para chegar vai demorar um pouco. A sabedoria ocidental também ela respeita e compreende com profundidade o propósito do exoterismo ou esoterismo externo. Isso a gente está falando das igrejas sérias, como a igreja católica. Nós estamos lendo a Bíblia, como algumas igrejas evangélicas também. E a gente sabe que a Bíblia é o livro base de todas essas igrejas. E o nosso modo de interpretar a Bíblia não vai contra o modo que eles interpretam a Bíblia. É apenas um jeito complementar. E nós, como estudantes da sabedoria ocidental, compreendemos e respeitamos com grande profundidade. Alguém pode rir, né? Mas a igreja católica é uma igreja séria? Não confunda a igreja católica com os católicos. Uma grande diferença entre a igreja católica, entre o catolicismo e o católico. Assim como vocês não devem confundir estudante Rosa Cruz com fraternidade Rosa Cruz. Nós, estudantes, somos a pior raça que vive, somos nós. Os seres mais incoerentes que vivem somos nós. A gente acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Nós somos incoerentes. Então não cometam um erro de acreditar ou de julgar a fraternidade a partir da conduta dos palestrantes ou de quem quer que seja que vem aqui falar. Tomem sempre a razão e o Cristo como meta. E também a sabedoria ocidental não quer de modo algum ir contra os achados científicos. Pelo contrário, uma verdadeira escola de pensamento estimula o aspirante a frequentar uma religião cristã séria, como a Igreja Católica, por exemplo. Por quê? Para que ele possa trabalhar a devoção
e o elemento água. Do contrário, se você trabalhar apenas com o elemento fogo, você vai repetir o famoso erro de Lúcifer, que se confundiu com Deus. Ele pronunciou a palavra eu, e aí a partir daí ele quebrou o ritmo do nós. E essa questão do nós, você vai sentir só com a devoção e não com a cabeça. Tá certo? E também o erro de Irã Abif, quando ele fez o primeiro mar fundido. Por que não deu certo? Por que o anjo Lucífer, o portador da luz, caiu? Porque ele se confundiu com Deus. Quando você trabalha apenas com o elemento fogo, é muito fácil você se envaidecer, se ensoberbecer, e aí então se confundir com uma própria divindade. E aí você acaba querendo chegar no Egito e vai para a Síria. Lembra aquela passagem do profeta Oséias? E para finalizar, o último e mais importante propósito desses nossos estudos é que o maior propósito não é dirigir, ditar, mas servir. Então todo esse modo de interpretação da Bíblia, ela vai servir para que as pessoas tenham mais consciência de como extrair a quintessência, de como extrair a alma dos livros sagrados, dos textos sagrados. Então é um meio, uma técnica, é um modo de raciocinar que vai então expandir. Se alcançarmos esse objetivo, nós acreditamos que estamos servindo, né? Promulgando essas técnicas. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja o servo de todos, né? E todo cristão que tem algum talento, ele tem que multiplicar. Cristão que guarda um dom, cristão que tem um mapa azulzinho e guarda esse mapa azulzinho para ele, não é cristão. Então, se você tem algum talento, se você tem algum dom, azar o seu, você vai ter que compartilhar com a humanidade. Se acostume com isso. Senão você não é cristão. Mapinha azul é um cara que só tem, ou que tem maior predominância de aspectos positivos, trígonos e sextícios. Trígono e sextil são aspectos azuis, né, no tema astrológico. Tem os aspectos vermelhinhos, que são as quadraturas das oposições. As quadraturas das oposições, elas são excessos de energias que a gente não sabe lidar, como se fosse uma alta voltagem que de certo modo vai fundindo o nosso motor, mas na verdade não é que os aspectos são maléficos, nós é que não sabemos lidar com eles, porque na verdade se soubéssemos eles seriam bem mais benéficos do que os aspectos azuisinhos. Então é isso, é que às vezes a pessoa tem por merecimento de outras vidas um aspecto, uma vida muito cheia de graça, e aí ela cai no erro, porque assim como a beleza, assim como o dinheiro, ela sempre vem com um grande risco, talentos espirituais vêm com um risco ainda maior, porque você pode guardar para si mesmo todo o conhecimento. A gente tem um irmão que aconteceu isso, né? Que era para ser o verdadeiro, a sua obra é maravilhosa, mas ele acabou caindo nessa tentação, pelo menos reza a lenda, né? Que era para ter sido a pessoa que ia divulgar os ensinamentos Rosa Cruz no Ocidente. O irmão maior falou para ele: olha, eu te dou toda a sabedoria que você quiser, só que você vai ter que prometer para mim que você vai guardar tudo para você. Ele falou: tá bom. Aí ele caiu. Aí não foi escolhido para promulgar os ensinamentos Rosa Cruz. Depois encontrou o Max Heindel, fizeram o mesmo teste e ele falou: não, se não for para divulgar para o resto das pessoas, eu não quero. Aí ele passou no teste, foi ele o grande mensageiro aí da Fraternidade Rosa Cruz. Mas não era para ter sido o Max Heindel, era para ter sido outra pessoa inicialmente. E se o Max Heindel tivesse caído, teria uma terceira, assim, até achar alguém com peito para isso. Porque realmente não é fácil. Na Bíblia, então, é possível encontrar ensinamentos ou segredos, que na verdade não serão mais segredos, né? Que estão configurados espiral dentro de espiral, de tal modo que quanto mais espiritualizado você for, mais profundo o significado se revela. Então você lê o Evangelho de São João hoje, daqui 5 anos, se você continuou se espiritualizando, você vai ler o mesmo Evangelho, você vai enxergar ele de outro jeito, novas verdades vão surgir.
Ué, o texto não é o mesmo? Por que mudou? Porque você mudou, você se espiritualizou. Verdades mais profundas você ainda não estava capacitado de enxergar. Conforme você vai se espiritualizando, isso vai cada vez mais se revelando. E mais, no nosso caso, que nós estamos estudando agora os profetas, essas declarações proféticas, elas possuem uma mensagem esotérica e alquímica. Quando a gente fala em alquimia, hoje, nós estamos falando na capacidade de você transformar esses corpos que você tem, que são os instrumentos do seu espírito, em algo mais superior, em algo mais sublime ou simplesmente em alma. Nós temos que transformar os nossos corpos em alma. Corpo, alma. Tá certo? Entrar em contato com essas mensagens permite que o aspirante acesse dentro de si e de modo gradual verdades arquetípicas que ali estão camufladas, e pela lei de ressonância este poder ativará dentro dele algumas das sementes que herdamos de nosso Criador. Veja, todos nós somos um Deus em formação. Você tem todas as potencialidades de Deus dentro de você, só que elas ainda estão adormecidas, latentes, dormentes, né? À medida que você vai lendo textos sagrados, essa vibração, essa frequência vai então ativar dentro de você esses potenciais, de modo que você comece a ter mais clareza do propósito da vida, por mais árduo que isso possa parecer, e você então passa a viver de verdade. Até então estávamos dormindo. Aliás, todos nós dormimos em algum nível, né? Mas quanto mais você for despertando, mais você vai saindo da Matrix, né? Deixando de ser uma bateria que alimenta o sistema. Tá certo? Por isso aquele filme Matrix é recomendável que se assista umas 50 vezes, né? Então, funciona mais ou menos assim. Os textos sagrados é como se fosse um diapasão que vibra, uma tonalidade, e está lá, vibrando, um tom. E você, se tiver um diapasão interno que está afinado no mesmo tom, por ressonância, o seu diapasão vai vibrar. E aí, de dentro para fora, esse ensinamento vai como um fermento ocupando todo o espaço. E você então vai transformando a sua pedra bruta em um ouro espiritual. Essa que é a verdadeira alquimia.